Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, do canal Falando de Espiritualidade no YouTube e das páginas Falando de Espiritualidade no Facebook e no Instagram. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Dia de Finados na Umbanda e no Candomblé. O que essa data significa para nós que somos praticantes das religiões de matrizes africanas. É uma data com uma egrégora muito forte, muito potente, muito grande. E nessa data, nós temos que ter alguns cuidados para que nós possamos nos proteger das energias negativas, de correntes negativas, da maldade que algumas pessoas têm e utilizam dela para nos prejudicar no dia dos nossos antepassados, no dia daqueles que se foram, o dia de homenagem a eles. Então vamos saber agora um pouco sobre o Dia de Finados e como nos proteger nessa data, que sim, é uma data pesada devido à egrégora que ela carrega. Meus irmãos, o Dia de Finados é originário do México. E diferente do que acontece aqui no nosso país, lá é uma festa com alegria, é uma festa colorida, é uma festa com movimento. Lá eles entendem que nesta data os mortos passam pelas residências dos seus antepassados e por isso as suas casas são sempre muito bem adornadas, limpas, decoradas para receber esses antepassados que por lá passarão para visitar os cidadãos que lá residem. Já aqui no Brasil, nós temos um outro tipo de percepção. Já é uma data mais pesada, é uma data de tristeza, é uma data de arrependimento, é uma data de solidão, é carregada de vários sentimentos ruins, porque nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande em aceitar a passagem, em aceitar a morte. Ocorre que, para nós umbandistas e candomblecistas, a morte não existe. É só uma passagem. Nós desencarnamos, nos tornamos seres desencarnados, mas continuamos vivendo no plano astral. Então, nós, umbandistas e candomblecistas, comemoramos essa data. Claro que a gente não faz esse tipo de festa aí de comemoração que é originária do México. Porém, nós não temos também essa carga, esse peso que a maioria das pessoas de outras religiões tem, porque elas entendem que depois de morto, nós acabamos, nós sumimos do mapa, nós sumimos no universo. É findada toda a vida. E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na reencarnação e nós acreditamos que nós saímos desse plano e vamos para outro. E carregamos a esperança e a certeza que após nós fizermos a nossa passagem, nós vamos reencontrar os nossos entes queridos. Muitos, inclusive, são resgatados por esses entes queridos no desencarne. Mas não é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar então sobre o Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Para início de conversa, o grande orixá representado pelo Dia dos Mortos é o orixá Omolu. Eu já falei aqui para vocês em vídeo sobre o mistério Omolu Obaluaê e hoje eu vou falar especificamente de Omolu em relação ao Dia dos Mortos. Eu vou deixar tagado o vídeo de Omolu Obaluaê para vocês entenderem melhor quem é esse orixá maravilhoso. Por que Omolu é o orixá mais representativo do Dia dos Mortos? Porque ele faz parte da 7ª linha de Umbanda, ou a linha da geração. É um orixá paralisador, é um orixá findador. Então, ele representa justamente a morte. Ele paralisa a nossa existência aqui no plano Terra. Ele é o primeiro orixá que responde no nosso desencarne. Ele nos ajuda a fazer esse descolamento da matéria, não somente enquanto espírito e alma, mas também enquanto mente. Ele faz essa separação do laço físico que nós temos aqui neste plano. Morrer é Omolu. Fazer a passagem é Obaluaê. Não podemos esquecer da nossa geração, que é de responsabilidade de Oxum, e do nosso nascimento, que é responsabilidade de Iemonjá. Ou seja,
Aí vem todo o ciclo dos orixás, por onde nós passamos, por onde nossas vidas se cruzam com essas divindades, além de Inhansã, que também divide esse posto de encaminhamento de almas, encaminhamento dos eguns, que nada mais são do que espíritos desencarnados. Todos nós seremos eguns um dia. Então, daí a gente consegue ver como o orixá se faz presente não só na nossa vida, como também na nossa passagem, no nosso desencarne, na nossa evolução espiritual, no nosso caminho, seja nesse plano ou no outro, seja no Aie ou no Orum. Todos os orixás, eles têm participação na nossa vida e na nossa morte. Estamos comentando agora especificamente sobre o Dia dos Mortos, então você pode pensar, mas e os outros orixás? Quais são as suas funções em relação a isso? Todos também têm, mas os preponderantes para o rito de desencarne e de passagem são Omolu, Obaluaê e Inhansã. O campo santo de Omolu está relacionado à terra e tudo que está abaixo dela. Daí, Omolu ser o grande patrono, o grande chefe, Omolu, Obaluaê, dos cemitérios, da chamada Calunga Pequena. Comumente se vê aqui no Brasil adeptos da Umbanda e do Candomblé fazendo suas homenagens nos cemitérios para esses orixás. Essas homenagens se concentram nos cruzeiros das almas, que são de responsabilidade de Omolu Obaluaê, dos pretos velhos, as santas almas benditas, e dos Exus e Pombogiras da Calunga ou das almas. Eu vou explicar tudo separadamente isso para vocês. Então, lá no Cruzeiro das Almas, muitos acendem suas velas, muitos fazem suas orações, muitos tomam seus banhos de pipoca, muitos levam algum tipo de oferenda. Esse tipo de prática é uma prática mais antiga. Hoje em dia, a gente tende a tentar não levar muitos elementos que possam sujar, que possam mexer com a manutenção de alguns locais. Ou seja, é uma prática que é sim feita, porém é uma prática que vem se diminuindo e eu, Ângelo, acho que realmente é melhor evitar, porque suja muito, porque fica carrego, porque não se faz necessário fazer as coisas desta maneira como se fazia antigamente, quando se tinham poucos locais, poucas casas de santo, aonde a gente pudesse fazer os nossos despachos, né? Como a gente chama, tomar nossos banhos de pipoca, fazer as nossas limpezas. Hoje em dia temos bastante. Pode deixar carrego, então passa uma pessoa desavisada lá, pisa numa pipoca que eventualmente pode ter deixado um carrego muito grande, você vai prejudicar o seu irmão. Então não adianta a gente querer cuidar da gente, mas sem pensar na responsabilidade que nós temos em relação a isso. Porque do que adianta a gente sair de lá limpo e acabar prejudicando um irmão que por lá vai passar também. Isso é Umbanda, nós temos que pensar em tudo isso. Eu queria passar agora com vocês para um outro lugar. Falar sobre as proteções que nós devemos ter para nos cuidarmos, para nos protegermos nessa data que sim é uma data complexa. É uma data pesada, sobretudo porque muitas pessoas que não são adeptos de Umbanda e nem de Candomblé, são pessoas maldosas que utilizam de liturgias da nossa religião para se travestirem de umbandistas e candomblecistas, mas não são. Porque na Umbanda e no Candomblé não se faz mal. Mas nós sabemos que existem casas de pessoas maldosas que utilizam de datas específicas para prejudicar outras pessoas. Dia de Todos os Santos e Dia de Finados são dias maravilhosos para esse tipo de gente fazer maldade para os outros. Então, como é que a gente pode se proteger? Sempre, em primeiro lugar, nossa velhinha de anjo de guarda acesa. E isso, como eu falo para vocês em praticamente todos os vídeos, e vou falar sempre, porque às vezes vão aparecer pessoas aqui no canal que só vão assistir um vídeo, e uma das minhas missões é passar para as pessoas a importância de ter o seu anjo de guarda aceso. Essa questão é fundamental.
Então você tem que ter, no mínimo, o seu anjo de guarda aceso. Você tem que tomar um banho de erva de pai e mãe. Já falei aqui no canal também sobre banhos de ervas de pai e mãe, para que você fique protegido, para que o seu corpo, o seu campo áurico fique fortalecido, limpo. Se você já frequenta um barracão de umbanda ou de candomblé e tem os seus contra-eguns, utilize seus contra-eguns, porque o contra-egum vai te proteger contra espíritos desencarnados, eventualmente zombeteiros, que possam vir a lhe prejudicar. Faça o seu resguardo, faça o seu preceito. Qual preceito? Não comer carne vermelha, não comer ou beber nada preto, não utilizar bebidas alcoólicas, tentar não fazer sexo nessa data, porque todas essas atividades baixam o nosso padrão vibratório. Então isso nos prejudica, isso abre caminhos, isso abre portais para que energias negativas se aproximem de nós e possam nos prejudicar. Então são medidas simples que podem fazer com que a gente faça toda a diferença no nível de energia negativa que nós possamos vir a receber. Também, se você tem o costume de fechar o chakra do umbigo, a gente chama de fechar o umbigo com o esparadrapo, você também deve fazer isso. Toda e qualquer medida que você conheça que seja em prol da sua proteção física e espiritual, você deve fazer nessa data, porque sim, é uma data perigosa. Evitar brigas, discussões, também é uma forma de manter o nosso padrão vibratório elevado. Vamos voltar um pouco lá atrás, então, e falar sobre o que nós podemos levar de agrado para os cemitérios e que não vá prejudicar outras pessoas. Muitas pessoas gostam de levar flores aos túmulos. É um carinho que se faz aos seus antepassados. É necessário? Não, não é necessário. Pode ser feito? Pode ser feito. Não é uma coisa que vai atrapalhar muito. Já voltando ao Cruzeiro das Almas, o Cruzeiro das Almas é de responsabilidade de Omolu, Obaluaê e os pretos velhos. E as almas benditas. Vamos tentar entender como é que funciona isso. O Cruzeiro das Almas é um ponto santo dentro do cemitério. Digamos que é a interseção. Ali é a firmeza, por assim dizer. É o ponto de maior movimentação energética. Nem todo mundo pode chegar no Cruzeiro das Almas e acender uma vela, ou arriar um despacho, ou jogar uma pipoca, ou mesmo fazer algum pedido. Porque ali tem dono. O Cruzeiro das Almas é um local de muita concentração de energia e de variada densidade. Então tem energias muito mais densas e muito menos densas. Energia de esquerda, energia de direita. Eu vou voltar com vocês agora para explicar como que você deve entrar e sair do cemitério. Depois eu vou chegar no Cruzeiro das Almas porque eu acho mais interessante a gente ir na linha cronológica. Antes de você entrar no cemitério, você deve fazer uma oração. Então, Ogum de Ronda, Ogum Megê, são alguns dos Oguns que andam no entorno do cemitério, protegem o cemitério. Vamos fazer uma oração para Ogum antes de entrar no cemitério. Depois, entrando no cemitério, nós vamos rezar para Omolu, Obaluaê, Inhansã, almas benditas, santas almas e Exus e Pombogiras. Por quê? Porque ali todos eles trabalham de forma enormemente ativa, sobretudo no dia de finados. Então nós temos que pedir licença, nós estamos entrando na casa dos outros. Lá não é nossa casa, lá é a casa dos mortos, lá é Campo Santo. Lá também é a casa de orixás. Então, nós devemos ter todo o respeito antes de entrar. Não recomendo acender vela na porta do cemitério. Algumas pessoas acendem. Eu não recomendo isso sob nenhuma hipótese para você entrar no cemitério. O lugar de acender vela no cemitério é no Cruzeiro das Almas. Então, depois que você passar, entrou, rezou para todo mundo, você vai chegar até o Cruzeiro das Almas. Se você não recebeu nenhum tipo de orientação para acender vela no Cruzeiro das Almas, para levar flores ou qualquer coisa, não o faça. Faça o seu sinal da cruz, ore e vá aonde você quer ir, lá dentro do cemitério, sem problema nenhum, porque não vai acontecer nada com você.
Se você já tem essa prática, se foi mandado você fazer, não tem problema nenhum também. Você vai lá com toda a sua fé, mas rezando, pedindo licença para toda essa entourage que eu já passei para vocês, antes de fazer qualquer tipo de pedido ou até agradecimento, porque você está ali entrando num outro tipo de vibração e nós temos que dedicar momentos para pedir licença. Eu falei para vocês que eu ia explicar como é que funciona mais ou menos esse sistema dentro do cemitério. Então vamos lá. O Molu Obaluaê, Inhansã. As santas almas, as almas benditas. Aí nós estamos falando dos pretos e pretas velhas e de almas benditas, que são almas que estão dentro do cemitério, que tem toda uma história sobre as 13 almas, que depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando tudo direitinho. Mas digamos que são almas que de tempos em tempos são recicladas e são responsáveis por um outro tipo de história dentro da espiritualidade. Não são vastamente cultuadas na Umbanda e no Candomblé, mas algumas casas têm lá a Casa das Santas Almas também, que é aquela casinha perto do Exu, da Pombagira, que tem um cruzeiro. Ali é a Casa das Santas Almas. Muitos acham que são casas só de pretos velhos e pretas velhas. Não. São casas, é uma casinha das Santas Almas e das Almas Benditas, que eu não vou entrar nesse mérito com vocês agora. Exus e Pombogiras. Sobretudo Exus e Pombogiras da linha das almas da Calunga, das 7 catacumbas, ali também se fixam. Então você veja quantos elementais, quantas entidades, quantos orixás ali se bifurcam. Então é um local de grande magnetismo, de grande energia. Por isso, o cuidado que a gente tem que adotar para conseguir fazer nossos preceitos, nossas macumbinhas ali no Cruzeiro das Almas. Não é um local de brincadeira. Aliás, o cemitério não é um local de brincadeira, é um campo santo. Eu queria, inclusive, fazer um adendo para vocês em relação a isso, de retirar coisas de cemitério. Gente, pelo amor de Deus, não levem para casa de vocês absolutamente nada que vocês veem ou peguem em cemitérios. Eu sei que existem entidades e casas que autorizam esse tipo de prática, de você ir até o cemitério e pegar terra de cemitério para o assentamento de tal Exu ou tal Pombagira. Você ir até o cemitério e pegar outros elementos para colocar dentro do assentamento do Exu e da Pombagira. Eu, Ângelo, não concordo com esse tipo de prática. O seu Exu e sua Pombagira não serão melhores assentados porque você tá com terra de cemitério dentro do assentamento do teu Exu e da tua Pombagira. Eles não precisam disso. Mas tem casas que agem e que solicitam esse tipo de material. Ok, não estou aqui para criticar nada. Porém, vocês não vão levar esse tipo de material para casa. Vocês vão tirar do cemitério e vão levar direto para casa de santo de vocês. Não entrem com nada de cemitério dentro da casa de vocês. A casa de santo tem as suas firmezas, tem a sua quebra de demanda logo na entrada, tem o filtro, então não vai acontecer nada demais, não vai se levar isso aí, estamos no campo da hipótese, nenhuma energia negativa e trevosa ou zombeteira ou qualquer outra coisa de dentro do cemitério para tua casa de santo. Mas a sua casa mesmo, não tem. Mesmo você tendo um congazinho, um lugar que você acenda sua vela de anjo de guarda, até uma tronqueira do lado de fora, você não pode fazer isso. Não leve para a sua casa, leve para o seu barracão, se assim for determinado. Muitas casas de umbanda e de candomblé fazem celebração nesse dia. Então, é comum existir giras de umbanda e às vezes até algum tipo de xirê no candomblé no dia de finados. Sobretudo, muitas casas de umbanda abrem no dia de finados e lá trabalham com os seus pretos velhos, com os seus exus e suas pombogiras, às vezes até tocam para Mãe Iansã, para Pai Omolu, para Pai Obaluaê, assim como nas casas de candomblé. Então, eu acho, inclusive,
muito bom. Eu acho que é uma data específica para que sim as casas de axé estejam abertas. Mas a gente vê com o passar do tempo que muitas pessoas não estão mais gostando de abrir suas casas no dia de finados. Eu acho um erro, eu acho que tem que estar aberta sim. Eu acho que nós temos que receber os nossos irmãos e nossas irmãs para, inclusive, confraternizarmos. Confraternizarmos, inclusive, na saudade. Porque a gente não confraterniza só a alegria. A gente também pode confraternizar a tristeza e assim diminuir a tristeza de um ou de outro quando a gente consegue dividir, quando a gente consegue repartir com os nossos pares. Mas não só para isso, é para festejar mesmo também, porque lá nós vamos trabalhar com as nossas entidades, que são espíritos desencarnados, nada mais do que isso, ou seja, mortos, e ali vão trabalhar para cuidar de seus consulentes, o preto velho para aconselhar, para abençoar, para tirar de uma depressão, para tirar aquele sentimento de solidão, as pombogiras para rir com seus consulentes, trazer amor, levar com a sua gargalhada todo e qualquer tipo de maldade, os Exus para abrir os caminhos daqueles consulentes naquele dia de finados, que é um dia que a sua energia, que a sua força está extremamente potencializada. Ou seja, dia de finados é dia sim da gente ir para o barracão. É dia de quem gosta de igreja, o macumbeiro igrejeiro. É dia de ir para a igreja, de acender uma vela no Cruzeiro das Almas. É dia do macumbeiro que gosta de ir para Calunga, de ir para Calunga, ir no Cruzeiro das Almas e rezar pelos nossos antepassados. É um dia de comemoração, é um dia de confraternização, é um dia de conscientização, de oração e de resguardo. Dia de finados não é para nós um dia de tristeza, um dia de amargura, um dia de depressão. É um dia de comemoração aos nossos entes queridos que, infelizmente ou felizmente, porque ninguém nasceu para viver eternamente aqui no nosso plano, foram para um outro lugar. Viajaram, eu costumo dizer. É uma viagem. E que nessa viagem nós podemos demorar um pouco, mas todos nós, mais dias ou menos dias, iremos nos reencontrar. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem o vídeo, comentem o que vocês acharam sobre o vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês comigo e com o canal. Sejam todos abençoados e se resguardem agora no dia de finados para que tudo corra bem com a vida de vocês e que vocês não tenham nenhum tipo de carga negativa inerente a essa data. Axé!